Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Você consegue ver para mim se o som está saindo bom aí? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, diante da Tua presença estamos nesta noite para aprender da Tua palavra. Senhor, nós pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos conduzir, Senhor, que nós venhamos compreender aquilo que será falado, ministrado nesta noite. Pai, nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que habilita, nos dá, Senhor, o discernimento, nos dá, meu Pai querido, o conhecer da Tua palavra. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. E sabemos que aqui, Senhor, quem é o professor é o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita e faz de cada um de nós sábios, ganhadores de alma para o Teu reino. Senhor, nos ensina, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar os irmãos aí? Eu vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Hoje nós iremos falar sobre o plano da salvação, né? Nós vamos falar sobre o plano da salvação e para nós entendermos um pouquinho dessa didática, nós vamos ver Romanos capítulo de número 5. O verso de número 18 e o verso de número 19. E nisso daí... Ainda está preso. E nisso daí a gente vai ver todo o plano da salvação. Amém? Todos encontraram Romanos capítulo 5? Isso. Ajuda aí os... Romanos capítulo 5, verso 17 e 18. Está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí o verso 18 está escrito: pois assim como por um só a ofensa veio, e com ele o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos, pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Amém. Aqui o pano de fundo o que é? Está falando de Adão, né? Se nós vamos tratar do plano da salvação, nós precisamos saber como que isso aconteceu, aonde isso deu origem, o que isso trouxe como consequência para todos, né? Então o texto que nós acabamos de ler, livro de Romanos, Paulo está escrevendo à igreja em Roma, Paulo está dizendo assim, olha, pela desobediência de um só, veio a condenação. Então, automaticamente, pela obediência de um só, virá também a justificação. Até aí a gente não tem problema, porque a gente sabe que a desobediência, ela veio de Adão. Adão, ele desobedeceu. Adão desobedecendo, toda a geração que veio após Adão vai sofrer a condenação que Deus liberou para Adão. Então, o texto que nós vamos iniciar vai ser Romanos capítulo 5, né, os versos 17, 18 e 19. Só que, porém, para nós entendermos o que está acontecendo aí, a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis. Eu peço que os irmãos abram aí Gênesis capítulo de número 2, né? E hoje a gente vai procurar se mover um pouco mais aí, né? Folheando um pouco mais a Bíblia. O Gênesis capítulo 2, verso 16 e o verso 17. E aí nós vamos, aos poucos, nós vamos colocando em ordem aí toda a trajetória. O que é o pecado, qual é a consequência do pecado, por que depois que o homem pecou, ele foi expulso do jardim,
Quais as consequências para os dias de hoje? Quando que isso vai acabar? Será que vai acabar? Será que vai chegar um momento que o homem não vai pecar mais? Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer aí desse estudo do plano da salvação. E isso é interessante os irmãos pegar, por quê? Porque tem muita gente, irmãos, que às vezes tem tempo de igreja, mas eles não sabem explicar sobre o plano da salvação. Não é só simplesmente falar assim, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá bom. Só que antes de chegar em João 3,16, tem uma trajetória. Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. Nós precisamos saber. Então, o livro do Gênesis, capítulo 2, verso 16 em diante, ele vai nos mostrar o pano de fundo. Ele vai mostrar para nós o cenário, né? Porque tudo que a gente vai estudar na Bíblia, a gente não pode simplesmente ir lá em um texto isolado e você tentar tirar dali a sua conclusão, que você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai, talvez, caminhar para a heresia, porque todo texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Então, o que nós precisamos fazer? Há uma matéria chamada assim, primeira menção. Então, nós precisamos saber aonde que aquilo foi falado a primeira vez. Porque a partir daí a gente pega o princípio e aí a gente começa a caminhar em cima de coisas sólidas, né? Então não adianta a gente estudar qualquer doutrina, irmãos, qualquer coisa envolvendo igreja. Se você querer estudar só em Novo Testamento, você vai criar uma ideia errada. Você precisa saber quando que as coisas aconteceu, quando foi mencionado pela primeira vez sobre aquele assunto, e aí você vai criando aí um diagnóstico e você vai saber por onde você vai caminhar. Toda a doutrina da Bíblia, ela se baseia basicamente do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. Tudo que nós vamos trabalhar na Bíblia, irmão, nós vamos trabalhar usando esses capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, e a maior parte nós vamos permanecer do capítulo 1 ao capítulo 3. A maior parte, todas as doutrinas da Bíblia. Os irmãos vão ver que no decorrer do tempo, nós vamos estar estudando alguns outros temas, e toda hora a gente vai estar voltando para o livro do Gênesis. Hoje a gente vai falar alguma coisa no capítulo 2, quando for uma outra aula, estiver tomando um outro aspecto, uma outra característica, a gente vai voltar, talvez no mesmo texto que a gente já falou, e a gente vai começar a ver por uma outra perspectiva. Então, Gênesis capítulo 2, verso 16, está escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o cenário é esse aqui. O cenário é que Deus, ele deu uma ordem. A ordem que Deus deu para o homem, para o Adão. Adão, o jardim está aí. Tudo que tem no jardim você pode comer livremente. Só da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Porque quando você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Aqui nós vamos parar um pouquinho para poder analisar alguns pontos. Então a questão do pecado, no princípio, irmãos, não tem nada a ver com a parte dietética. Muita gente perde muito tempo. Qual será a fruta que Adão comeu? Será que foi uma maçã? Será que foi uma uva? Irmão, não importa, porque o problema não é a fruta. O problema é a desobediência. Se nós voltássemos no passado, chegássemos lá para Adão e falasse assim, Adão, o que aconteceu? Ele ia explicar para a gente. Ele ia falar assim, Deus plantou um jardim, me colocou no meio do jardim e liberou uma palavra para mim, dizendo, você pode comer livremente do que você quiser, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá. E aí nós iríamos perguntar, mas e aí, você comeu? E ele iria responder para nós, sim, comi. E aí nós iríamos entender, mas Deus não falou que não era para comer? E ele poderia falar para a gente assim, não, Deus falou que não era para comer. Mas, porém, a serpente veio e falou para Eva que nós poderíamos comer. Porque se nós comermos dessa árvore, desse fruto da árvore, nós seríamos igual a Deus.
Então a questão aqui é o seguinte, irmãos. Deus, ele colocou, como pode-se dizer, uma base, Deus colocou um limite, Deus colocou uma referência, melhor dizer. O referencial do que é certo e errado é Deus. Então Deus está dizendo para o homem, ó, você é o primeiro de todos os homens, então o referencial do que é certo e errado sou eu. Quando você quiser saber se algo é certo ou se algo é errado, não olha nem para A e nem para B, olha para mim. É o que Deus, essa é a mensagem silenciosa que Deus está passando para Adão. Eu sou o referencial. Por que que eu sou o referencial? Porque Deus, ele é absoluto, Deus é Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe das coisas antes das coisas acontecer. Isso faz com que ele seja Deus. Então, Deus sabe a trajetória, Deus sabe o final, Deus sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Então, Deus está falando assim, Adão, é o seguinte, se você me obedecer, você tem vida. Se você não obedecer, tem morte. Adão ouve a mulher foi induzida por Satanás, Satanás, usando a serpente, vai falar assim, ó, não, você pode comer. E agora, eu trago isso para os nossos dias. O que acontece? A gente já tem um referencial, a palavra de Deus. Nós falamos isso aqui, às vezes, sem ter noção do que nós estamos falando. A palavra de Deus, a Bíblia, é minha regra de fé. Opa, se ela é minha regra de fé, então eu estou falando que o que eu vivo pautado no que está escrito nesse livro. Porque isso é ser minha regra. É que nem alguém vai participar de uma partida de futebol. Tem as regras para participar da partida de futebol. Então, o que acontece? Se você obedecer às regras, você vai se tornar um bom jogador. Deus já nos deu aqui todo o manual. Nós temos como regra de fé a palavra de Deus. Então, quando nós falamos, a minha regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando que nós vivemos segundo o que está escrito na palavra. Só que o que acontece? Adão, ele tinha como regra de fé Deus. Deus era a regra de fé de Adão. Porque Deus vinha, se comunicava e Deus colocava os limites. Só que quando a serpente, ela é tomada por Satanás e ela vai induzir Eva e Adão, nós vemos que isso acontece também nos dias de hoje. Por quê? Hoje Satanás não entra mais na serpente, mas Satanás entra em pessoas. Ele induz pessoas. Nós temos a nossa regra de fé. Deus está falando, ó, não pode isso, não pode aquilo. Só que aí vem uma outra pessoa e ela fala, não tem nada a ver. É a mesma coisa que a serpente falou para Eva. Não tem nada a ver. Aí você para de ter como regra de fé a palavra de Deus. E agora o que você vai... a forma que você vai conduzir a sua vida é segundo o que A e B falou. Só que a gente precisa entender uma coisa. O que é a palavra de Deus? Então eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então Deus, ele fez o quê? Deus, ele plantou um jardim. Deus plantou um jardim, pegou o homem, colocou o homem dentro do jardim. E dentro do jardim que Deus plantou, Deus colocou limite. Até aqui tudo bem? Todos estão entendendo? Isso aqui é importante. Às vezes pode parecer que é muito raso. Mas, irmão, se a gente dominar essas coisas, a gente vai entender com mais facilidade lá na frente. Então, o pecado, ele nada mais é do que a desobediência à palavra de Deus. Se você desobedece à palavra de Deus, isso se torna pecado. Deus plantou o jardim, colocou o homem dentro do jardim e falou para o homem, ó, não pode comer. Então, se o jardim, quem plantou é Deus, Deus é o dono. Se ele é o dono, ele tem autoridade para falar o que pode e o que não pode. Quando que nós pecamos? Todas as vezes que nós fazemos aquilo que não é para nós fazermos. Quando nós mexemos no que Deus falou que não é para mexer. Toda vez que nós queremos aquilo que não é nosso, nós pecamos. Satanás, ele pecou desse jeito. Ele desejou aquilo que não era dele. Ele olhou o trono e falou, opa, esse trono é para mim. Porque ele desejou o trono que não era dele, ele pecou. Deixou subir no coração. Então, o princípio para o pecado é esse. Desejar aquilo que não é seu. Tocar naquilo que não é seu. Pegar aquilo que Deus falou que não é para pegar.
Agora nós entendemos aqui, eu vou aplicar isso aqui, só para os irmãos entenderem como muitas coisas que nós fazemos é espiritual e às vezes nós não percebemos. O dízimo é algo que nós não podemos tocar. O dízimo nós precisamos devolver. Porque tem muitos crentes atribulados, irmãos. Porque tem muitos crentes que não conseguem se firmar. Porque deseja aquilo que não é dele. Porque tem muitos crentes que tocam no dízimo. Toca no dízimo, isso traz uma consequência para ele. Você percebeu que o jardim no Éden foi uma provisão de Deus para Adão? E no meio da provisão tem algo que você não pode tocar? O nosso salário, irmãos, a porta de emprego é uma provisão de Deus para nós. Então, no nosso salário tem uma coisa que nós não podemos tocar. É princípio. Agora, abre a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 3. 1 João é lá no finalzinho, irmão. Se você chegar lá para o lado de Apocalipse, você vai voltar, né? Vai ter, acha Apocalipse, aí você volta, tem Judas, aí tem 3 João, 2 João e 1 João. Nós vamos ver aqui algo que às vezes nós lemos rápido demais e não percebemos. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Até aqui os irmãos estão conseguindo entender? Primeiro João, capítulo 3. Todos encontraram? O verso 7 até o verso 9. Olha o que está escrito. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo. Opa, deixa eu ver. Não, eu estou no 1 João, capítulo 3, verso 7. Eu estava lendo o capítulo 2. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você percebeu que João está dizendo assim, todo aquele que nasce de Deus não peca mais? É o que João está dizendo, irmãos. Todo aquele, no versículo 9, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O texto aqui é bem claro. Todos que nasceram de Deus, ou seja, que nasceram de novo, não comete pecado. Aí a gente, às vezes, é pego nesse versículo, porque todos nós pecamos. Se nós falarmos que não temos pecado, nós já estamos pecando. Todos nós pecamos. Então, por que nós temos um texto falando que aquele que nasce de Deus não peca mais? Porque nós precisamos entender como que a salvação ela opera na nossa vida. Se o tema é o plano da salvação, nós precisamos saber como que ocorre a salvação. Porque a salvação ocorre da mesma forma que a morte. A palavra de Deus é, se comer do fruto, vocês vão morrer. Eles comeram do fruto, mas não morreram. E agora nós temos um outro versículo falando assim, olha, quem é nascido de Deus não peca. Mas nós pecamos todos os dias. Então nós precisamos entender que a morte, ela acontece primeiro no mundo espiritual. Primeiro acontece uma morte espiritual e só depois isso reflete no físico. A morte primeiro acontece no espiritual, assim como a salvação. Quando está falando quem é nascido de Deus não peca, irmão, nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. Repita comigo, corpo, alma e espírito. Mais uma vez, corpo, alma e espírito. Eu estou falando daqui para lá. Porque pelo certo nós somos espírito, alma e corpo. Porque o que vem primeiro é as coisas espirituais. Por isso que no princípio criou Deus os céus. E só depois ele criou a terra. Porque o que é visível, o que nós conseguimos tocar, foi criado a partir do espiritual.
a partir do invisível. Então, primeiro as coisas espirituais. Então, o que nasce de novo? O nosso espírito. Quando nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, o nosso espírito nasceu de novo. O Espírito de Deus, ele vem habitar no nosso espírito. É por isso que, irmãos, não tem como o diabo, quando a pessoa está possessa, uma pessoa manifesta um demônio na pessoa, não é no espírito que ele manifesta. Porque o espírito é algo que está separado para Deus. O espírito é algo que o diabo ele não pode tocar. O diabo ele entra na alma. E a alma é o que dá sentido, a alma é o que faz você mover, porque manda mensagem para o cérebro, é o sentimento, é as vontades, é os desejos. Então o que nasce de novo é o espírito. Então quem é nascido de Deus é o espírito. A palavra de Deus está falando isso, o espírito não peca. Agora nós precisamos o quê? Através da palavra de Deus, viver a transformação na nossa alma. Porque nós temos pessoas que é cheia de Deus, irmãos. Pessoas cheias de Deus, mas que continuam pecando, que continuam fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque o caráter dela não foi moldado. E o caráter dela está relacionado com a alma e não com o espírito. Então o pecado, ele atinge primeiro o espírito. A salvação do mesmo jeito, alcança primeiro o espírito. Da mesma forma que a morte, ela vem no espírito, primeiro o espiritual, primeiro morre o espírito, a salvação, ela vivifica o espírito. Por isso que fala, né, que o primeiro Adão, ele trouxe para nós uma consequência de morte, de pecado. Mas o último Adão, Jesus Cristo, ele é espírito vivificador. Porque através de Adão nós morremos no espírito. E através de Cristo nós vivemos no espírito. Então o nosso espírito, ele ganha vida. Então aqui, para nós entendermos mais alguma coisa e caminharmos sobre o texto, eu coloquei algumas referências, né? Porque quando o homem peca, lá no Jardim do Éden, Deus já vai dar um mapa de como que as coisas iriam funcionar, porque Deus nunca é pego de surpresa. O homem pecou, Deus já tinha ali uma alternativa, Deus já tinha ali algo para mudar aquele cenário que aconteceu no Jardim do Éden. Então, o que seja, quando nós falamos de evangelho, nós já estamos trazendo à memória o Novo Testamento. Nós já estamos vindo aqui para a encarnação de Jesus, né? Quando Jesus, o verbo encarnado. Então, evangelho, em palavras miúdas, é a lei do Filho. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a lei do Pai. Por consequência do pecado, a lei precisou vir. Porque a lei, ela é estabelecida quando o princípio, ele é quebrado. Todo princípio quebrado, a lei precisa ser estabelecida. Então, nós temos o Evangelho, que é a lei do Filho. Né? Eu coloquei aqui embaixo como que ele é no grego. Evangelion. Então, nós precisamos entender, eu falei na outra aula que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento inteirinho foi em grego, porque grego era a língua universal. Assim como o inglês hoje é o idioma universal. Então, evangelion, né, é a pronúncia linguística. Evangelho, né, do grego. Evangelion, para o português, evangelho. Só que antes do tempo de Cristo, antes do tempo de Jesus, o evangelho, ele era recompensa pela condução das boas novas. O evangelho, ele era o pagamento quando alguém trazia uma boa notícia. Quando alguém trazia uma notícia para alguém, a pessoa recebia uma recompensa. E essa recompensa era chamada de evangelho. Então, se você trazia uma boa notícia para alguém, a pessoa falava, está aqui o evangelho, está aqui o pagamento. Isso antes de Jesus. Depois, eles pegaram essa forma, essa expressão, o evangelho de ser um pagamento por boa notícia, e acabou transformando a própria palavra evangelho como boas novas. Então, hoje, o correto é nós falarmos, o que é o evangelho? Boas novas. Então, qualquer pessoa que perguntar para você, o que é o evangelho? O evangelho é boas novas. Só que, porém, antes do tempo de Cristo, evangelho era o pagamento por uma boa notícia. Por causa dessa ligação, ficou sendo o evangelho
como boas novas. Então nós temos o Evangelho, que é a lei do Filho, nós já sabemos o que é o Evangelho é a boa nova, e qual seria a boa nova? Que Deus está trazendo salvação para a humanidade. Então, ou seja, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos exercer a nossa fé no Filho de Deus. Nós lemos um texto, né? E o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qual foi a obra do diabo? Trazer morte para todos os homens, assim, tentando de alguma forma prejudicar o projeto de Deus. Então, quando nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento a gente vai ver todo momento Deus trabalhando para reconciliar com o homem. Nós vamos ver Deus levantando os patriarcas, nós vamos ver Deus levantando juízes, Deus levantando reis, Deus levantando sacerdotes, Deus levantando profetas. Porque qual era a intenção disso tudo? Trazer o homem que estava perdido para próximo de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele se tornou um muro intranspasável, que faz separação do homem e de Deus. Então Deus precisou, através de pessoas, tentar reconciliar o homem com ele mesmo. E o trajetório do Antigo Testamento, a gente vai vendo essa falha. Os homens não conseguem se achegar a Deus. Até o momento que nós partimos para o Novo Testamento e o próprio Filho de Deus se manifesta. Só que aqui, eu coloquei alguns nomes aqui. Talvez nem todos já ouviu falar de todos esses nomes. Nós temos Epícuros, que dá, depois dessa palavra Epícuros, vai surgir a palavra Epicureus. Epicureus era um grupo que surgiu aqui já no Novo Testamento. Fariseu, fariseon, aqueles que são separados. Porque quando a gente abre o Novo Testamento, irmãos, nós nos deparamos com esses nomes aqui, e aí a gente fica meio assim, mas como que pode? Se você fizer um estudo sistemático, o Antigo Testamento inteirinho, você não encontra nada desses nomes. Aí quando você passa de Malaquias para Mateus, nos apresentado esses nomes. Epícuros, os epicureus, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, zelotes e essênios. Tudo isso daqui surgiu num período que nós chamamos de extra-bíblico, né? Que é de Malaquias até Mateus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Está todo mundo entendendo? O irmão Valdir também? Hoje não tem mais, irmãos. Hoje não tem mais. Mas aproximadamente uns 30 anos atrás, isso daí eu vi lá no Museu da Bíblia, né? Lá no Museu da Bíblia, há uns 30 anos atrás, as Bíblias, ela vinha com 4 páginas em branco, entre Malaquias e Mateus. E aquelas 4 páginas em branco representavam 400 anos que Deus não falou. Então, dentro de 400 anos, né? Dentro de 4 séculos, aconteceu tantas coisas que começou a surgir esse povo aqui, E esse povo já surgiu com uma finalidade, de tentar, né, manter de forma inviolável, de forma mais protegida possível a palavra de Deus. Então nós temos os epicureus. Os epicureus eram um grupo religioso e eles eram carnais, eram pessoas carnais. Os fariseus, eles eram zelosos, eles eram separados, né? Era um povo separado. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu sou fariseu de fariseus. E Paulo, irmãos, Paulo ele tinha um zelo pela palavra de Deus. É tanto que quando surge o cristianismo, ele se torna um opositor ao cristianismo. Por quê? Porque ele tinha um zelo pela lei de Deus. Ele era uma pessoa separada. Então, fariseu. Hoje as pessoas querem usar o termo de fariseu para atacar outras pessoas. A pessoa fala alguma coisa para outra, ela vai falar assim, o fariseu. Não sabe nem o que está falando. Quando a gente vê no Novo Testamento os fariseus questionando Jesus, eles estão tentando rebater uma possível seita que iria surgir. Eles não tinham esse entendimento que Jesus era o Filho de Deus. E o coração deles estava endurecido. Porque se vocês perceberem, quando a gente lê a Bíblia, quando Deus leva o povo cativo, pelas diversas vezes que Deus levou o povo cativo, é porque Deus queria trabalhar no povo a idolatria. Que o povo estava servindo a Deus, aí trocava-se a liderança, o povo voltava à idolatria, voltava a adorar Baal,
voltava a adorar Moloque, voltava a adorar outros deuses. Então Deus, através do cativeiro, Deus foi trabalhando isso daí no povo. Deus foi trabalhando no povo para que o povo perdesse essa idolatria. E o povo, de fato, perdeu, irmão, essa idolatria. É tanto que os fariseus, eles vão se opor a Jesus. Porque Jesus está falando, eu sou o Filho de Deus. A partir do momento que Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, Jesus está se igualando ao mesmo patamar de Deus. Imagina a mente dos fariseus. Não, Deus só existe um. Como é que agora vem um cara comedor de arroz e feijão dizendo que ele é filho de Deus? Então, quando nós vemos na Bíblia fariseus, irmãos, esse pessoal aqui, eles estão cuidando para que ninguém viole a palavra de Deus. É claro que eles têm as falhas deles, né? O próprio Senhor Jesus vai repreender que nós não devemos ser que nem os fariseus, que colocavam um jugo pesado sobre as pessoas, mas os próprios fariseus nem tocavam naquele jugo. Ou seja, você tem que fazer, eu não preciso fazer. Né? Então, fariseus é esse, aqueles que eram separados. Saduceus, né? A palavra saduquion, né? Porque saduceu já é traduzido para nós. Saduquion já é no grego, que foi a língua que foi escrita o Novo Testamento. E nós pronunciamos saduceus. Deles vêm os sacerdotes. Eles cuidavam dessas pessoas, os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram saduceus. Só que tem um problema. Os sacerdotes, eles não aceitavam as coisas espirituais, não acreditavam em anjo. Eles tinham essa dificuldade. Os herodianos, que vinham da família de Herodes. Os herodianos não é nem tanto um grupo religioso. Herodianos era mais um movimento político. Porque eles estavam infiltrados no meio do povo de Deus, justamente para fazer valer a lei de Roma. Só que quando a gente puxa na genealogia, na árvore genealógica, esses herodianos, eles vão vir de Esaú, Edom, essas pessoas que são perseguidores. O Esaú, ele é irmão de Jacó. Até aqui todo mundo lembra. Os irmãos lembram? Jacó e Esaú. E Esaú tinha uma rincha com Jacó. Então, o Esaú vai se tornar Edom. Quando você lê na Bíblia, Edom, Edomitas, está falando da linhagem de Esaú. Os herodianos, ele vem desse povo. Ele vem dessa linhagem. Que eles são opositores ao povo de Deus. Escribas, né? Que a palavra escribas também é gramates ou gramateus. Só que para nós, escribas. Aqueles que escrevem a lei. Os escribas, toda vez que você ouvir falar de escriba é aqueles que escrevem. Então, por exemplo, Jeremias. O livro de Jeremias leva o nome de Jeremias, mas não foi Jeremias que escreveu. Jeremias, ele ditou. Tinha um escriba que escreveu. Então, o escriba é aqueles que escrevem. Os escribas, irmãos, é uma pessoa muito importante. Né? Eles que escreveram tudo isso daí que nós temos hoje acesso. Zelotes são aqueles que são zeloso. A palavra zeloso, ela dá origem à palavra, a esse nome zelotes. Só que esses zelotes, eles queriam que Israel fosse liberto à base da espada. Se você parar para observar, Judas Iscariotes, eles não estavam esperando Israel ser liberto através do Filho de Deus. Judas queria que Jesus ele fosse uma autoridade política, que viesse, eles estavam esperando que o Messias se manifestasse com poder e autoridade para acabar com a fúria de Roma. Então, os zelotes eles estavam esperando uma libertação à base da espada, à base de guerra. E Jesus, irmãos, quando ele fala assim, ó, eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer guerra e tal, ele está falando de uma separação do meio do povo, que ia ser pai contra filho, filho contra pai, no sentido de qual é o sentido que Jesus queria determinar ali? Que na mesma casa, pessoas iriam pensar diferente, porque ele ia mexer com todo o sistema religioso da época. Só que os zelotes estavam esperando que Jesus se manifestasse com autoridade, que nem quando nós vemos guerras aí, um exército com soldados capacitados e tal, mas não foi isso que aconteceu. Jesus ele veio primeiro, né,
para libertar o povo de forma espiritual, trazendo a salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso, irmãos, tem a ver com o plano da salvação. É muito bom os irmãos pegar isso daí. Essênios, do hebraico, Hassidim. Então, no hebraico, irmãos, Hassidim. Depois, para o português, essênios, que quer dizer os piedosos. João Batista, provavelmente, isso aqui não está escrito na Bíblia. Se vocês for procurar na Bíblia, vocês não vão achar. Isso daí é tradição judaica. João Batista, ele foi morar no deserto e ele viveu com esse povo, essênios. Os essênios, eles se separavam para o meio do deserto, eles levantavam lá um templo, um espaço para eles lá, e lá eles se dedicavam muito à leitura da palavra de Deus, a jejum, a oração. Eles eram umas pessoas separadas. Eles não tinham nenhum tipo de vaidade. É por isso que João Batista ele surge no Novo Testamento com roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. Você lê aquilo lá, você não entende o pano de fundo. Como que surge João Batista no meio do deserto com roupa de camelo, comendo mel silvestre, comendo gafanhoto? Porque esse povo que vivia, essa era a dieta desse povo que vivia no meio do deserto. Esse povo não tinha comunhão com o povo da cidade. O negócio deles era dedicar para Deus. João Batista sai do meio desse povo. Por que João Batista foi necessário sair do meio desse povo? Nós sabemos. O pai de João Batista, Zacarias, e sua mãe Isabel, eles já eram avançados de idade. Por isso que tem aquele versículo que nós recitamos, né? Porque para Deus nada é impossível. Mesmo sendo avançado de idade, eles puderam gerar um filho. Então os pais dele morreram e João Batista precisou continuar a sua vida estudando junto com os essênios. Então João Batista ele surge do meio do deserto e ele já vem denunciando algo que estava acontecendo na cidade. Então, irmão, se vocês pegarem isso daqui, vocês vão começar a ver a Bíblia com outros olhos. Vocês vão começar a ter um entendimento totalmente diferente daquela coisa rasa que a gente tem no dia a dia. Por quê? Quando João Batista ele se manifesta pregando o arrependimento, irmãos, existia templo. Tinha sacerdote em exercício na época. E por que as pessoas não iam no templo? As pessoas iam lá no Rio Jordão para ouvir João Batista. Porque Deus já estava trazendo em evidência o ministério de João Batista. Deus estava denunciando o ministério de Anás e Caifás, que era um ministério corrompido. E agora o ministério de João Batista vai se destacar. Uma pessoa que era piedosa. Aí nós vemos, Jesus ele não vai até o Jordão para ser batizado? Sim ou não? Então ele vai até o Jordão para ser batizado. Porque toda pessoa que exerceu o ofício sacerdotal, ele precisava da bênção do sacerdote que estava em exercício naquela época. Só que ele não vai no templo. Quer falar alguma coisa? Jesus não vai no templo pedir bênção para Anás e Caifás. Porque Jesus está falando assim, Anás e Caifás, eles estão exercendo sacerdócio, só que não tem aprovação de Deus. Irmãos, aqui já aperta, porque tem muitos líderes aí que não têm aprovação de Deus. Tem muita gente que está fazendo, mas sem aprovação de Deus. O importante não é fazer, o importante é ter a aprovação de Deus. Então, por isso que lembra que a gente falou no começo? Se a Bíblia é nossa regra de fé, irmãos, nós não podemos dar ouvido a outras vozes. Tem que ser o que a Bíblia diz. É por isso que Deus colocou no meu coração de fazer essa imersão teológica. Ela aqui não tem nenhuma tendência a levar para a denominação. Eu não estou aqui falando o que o Ministério Vale da Bênção pensa. Eu estou sendo fiel ao que eu aprendi que é a palavra de Deus. Não vou falar doutrina de Vale da Bênção. Não, irmãos. O que a Bíblia diz. Então Jesus ele vai para ser batizado por João Batista. Então quando você lê Jesus sendo batizado por João Batista, irmão, aquilo ali é muito profundo. Jesus está agora recebendo a bênção do sacerdote que era aceito por Deus. Ele poderia ser batizado dentro do templo. Eu sei, essas coisas a gente não fala, a gente nunca vai nem imaginar.
Puxa vida, não poderia a gente ler o texto e falar, ué, por que Jesus está sendo batizado lá no Rio Jordão? Por que ele não foi batizado nos templos? Porque não tem como ele ser batizado por alguém que não é reconhecido por Deus. Então ele precisa ir a alguém que é reconhecido por Deus. Aí nós vamos entender a influência dos herodianos. O que Herodes fez? Isso daqui é Bíblia. O primeiro templo foi construído por Salomão. O primeiro templo foi construído por Salomão. Salomão constrói o templo. Passa-se o tempo, Babilônia vem, né? E ela destrói todo o templo. O templo fica todo destruído. Aí nós temos Zacarias, Ageu, nós temos Abacuque, que está falando da invasão, nós temos Ezequias, nós temos Jeremias, que vai nos dar o pano de fundo ali daquele momento. Então, depois que passa tudo aquilo, vem Neemias para edificar, porque passou 70 anos. Então, Neemias ele vem para edificar o templo. Aí nós temos o templo de Zorobabel. Depois do templo de Zorobabel, nós temos o templo de Herodes. Por quê? Porque Herodes ele vai imaginar, ele vai ver, ele vai falar assim, ó, a maior potência é a religião. Então, se eu tiver o afeto, o amor, o carinho dos judeus, do pessoal religioso, eu vou ter todo o apoio de todo o povo de Israel. Por quê? Porque o sacerdote, irmãos, era a voz de Deus para o povo. O povo não questionava o que o sacerdote falava. Por isso que a Bíblia fala, credes em Deus e estará seguro. Credes nos meus profetas e prosperareis. Não tinha outro meio de prosperar, irmãos, a não ser crendo nos profetas de Deus. Os sacerdotes eram representantes de Deus na terra. Então Herodes vai falar o quê? Eu vou agradar os sacerdotes. Eu vou agradar os levitas. Porque se eu agradar eles, eu tenho o povo na minha mão. É o que o diabo está fazendo hoje. O espírito de Herodes, o espírito dos herodianos está atuando hoje nos nossos dias. O diabo tem levantado muitos líderes. Por quê? As pessoas olham para os líderes, seguem eles cegamente, não confirmam na palavra de Deus, e aí o diabo consegue manipular o povo. Então Herodes ele começa a reformar o templo. Ele vai fazer o acabamento por fora, e nisso ele vai ganhando a confiança dos sacerdotes. O Herodes, irmãos, ele ficou responsável em fazer pagamento, né, dos sacerdotes e dos levitas. Você vê a gravidade? Então agora os profetas, os sacerdotes, eles não poderiam liberar uma palavra contra Herodes, contra o governo, porque era o governo que pagava eles. Eles estavam se corrompendo. Ou seja, eles que me pagam, então contra eles eu não posso falar. Por isso Deus não permite que João Batista vá para os templos. Por isso que Deus leva João Batista para o deserto. Porque Deus está falando assim, eu vou levantar um sacerdócio que não é corrompido. Eu vou levantar um sacerdócio que não se dobra às leis mundanas, às leis do governo humano. E aí João Batista é levantado. E João Batista passa o cajado para Jesus. De um sacerdócio irrepreensível, não corrompido. E aí Jesus ele vem. E aí através daí, irmãos, nós estamos vendo aí o panorama do plano da salvação. Jesus vem, levanta os discípulos se tornam apóstolos, os discípulos ensinam para a próxima geração aquilo que eles aprenderam de Jesus. Foi o que a gente falou na aula passada, né? A gente leu a aula passada, Paulo falando para Tito, olha, falando para Timóteo, o que eu ensinei para você, você passa para outros, e esses vão passar para outros, né? Aí vem toda a estrutura da igreja, né? Começa com os apóstolos, depois vem aqueles que os apóstolos ensinaram, depois vem a igreja de Cristo, né? Dos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, e nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Virá o arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados, estaremos com Deus no céu, vai acontecer a grande tribulação na terra. A grande tribulação são 7 anos aí de tribulação, e aí aquilo que nós lemos em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, ou para aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus, ou seja, o aperfeiçoamento é o arrebatamento, irmãos. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, então nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Todos estão entendendo? Então tá.
Eu sei que é muita informação. É por isso que eu tive essa ideia de gravar, irmãos. E aí depois os irmãos já estão ouvindo aqui, depois o irmão chega em casa, acessa lá o YouTube, vê de novo, porque isso daí, é isso que vai dar o diferencial para vocês, irmãos. Isso que vai dar o diferencial. Você vai pegar um texto na Bíblia, quando você for chamado para pregar, ou quando você for falar de Jesus para alguém, você não vai se perder, você sabe o que está acontecendo. Se alguém falar para você assim, mas que história é essa de salvação? Você vai saber se expressar, caminhar pela palavra de Deus, pelas Escrituras, né? Você vai saber o que é o Evangelho, né? Você vai saber como surgiu esses grupos religiosos aí que a gente encontra no Novo Testamento. Aí você vai entender que o aperfeiçoamento da igreja, a igreja está em período de aperfeiçoamento, né? Nós seremos aperfeiçoados. E tudo isso, irmãos, nós precisamos ter como cartilha, como cabeceira da nossa cama. Nós precisamos saber dessas coisas. Agora, para a gente caminhar aqui, só para a gente já caminhar para concluir, para não ficar muito extenso, eu só preciso que alguém me fale a horas. Que hora que é? 8h31? 8h30. Então, só para a gente concluir, eu deixei separado aqui, porque teve um irmão que eu comentei com ele, e ele falou, pastor, isso daqui é muito interessante, eu queria que o senhor me explicasse. Abre a sua Bíblia em Gênesis. Você vai entender que desde o princípio, o desejo de Deus, irmãos, desde o princípio, foi que o homem habitasse em um lugar que Deus preparou para o homem habitar. Então você vai ver já no primeiro versículo, uma mensagem que eu acredito que todos leem e não percebem. Todos acharam aí o livro do Gênesis, capítulo 1? O verso 1 está escrito assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. De todo mundo está assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio é essa palavra aqui, ó. Bereshit. Bereshit. Bereshit é princípio. O livro do Gênesis, não sei se os irmãos sabem, Gênesis quer dizer princípio, né? Começo. O certo seria o livro chamar Bereshit, princípio. Essa palavra Bereshit, ela se divide. Essa palavrinha B, quando ela se separa da palavra, quando a gente faz essa separação de palavra, ela volta para o estado original dela. O estado original dela não é B, é Beit. Repita comigo, Bereshit. Agora fala, Beit. Beit, irmãos, é a palavra do dicionário hebraico, né, do alfabeto hebraico, melhor dizendo. E essa palavra Beit, ela tem alguns significados. Entre tais, significa casa. Beit. Se a gente separar, né, aqui é mais exato. Beit, casa. Reshit, essa palavra Reshit, ela vem de uma outra palavra. A palavra radical é Rosh. Fala assim, Rosh. Essa é a palavra que surge a palavra Reshit. E essa palavra Rosh, ela significa cabeça. Quando nós separamos Bereshit, que é a palavra princípio, dentro da palavra princípio, nós temos Beit e Rosh. Essa palavra Beit e Rosh significa casa e cabeça. E aí, tudo que a gente vai estudar na palavra de Deus, irmãos, a gente precisa ver luz no texto através de outros textos. É por isso que você não vai conseguir fazer um estudo pegando um texto só, você não vai conseguir, você vai precisar de luz. Todo texto da Bíblia precisa de luz para a gente. Então, quando você vai para Colossenses, Paulo diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Os irmãos lembram dessa expressão? Jesus, o cabeça da igreja. Olha o que Deus está falando, que no princípio, ele iria criar uma casa, aonde Jesus seria o cabeça, e o homem iria se relacionar com o cabeça.
Então, no Bereshit, irmãos, no princípio já tem essa mensagem oculta que Deus revela para aqueles que têm fome da palavra e sede da palavra. Qualquer pessoa carnal vai ler esse texto e não vai entender nada. É tanto que a Bíblia é usada em tantas outras religiões, é usado quando os advogados estão lá estudando para se formar em direito, eles usam também a Bíblia. A lei do país, ela é tirada da Bíblia. Então, quando nós lemos Bereshit, tem essa separação, Beit e Rosh. Jesus, o cabeça, dentro de uma casa, se relacionando com o homem. É por isso que o Jardim do Éden, vocês vão ver que ele é cercado por 4 rios. Ali já dá uma ideia de tabernáculo, de templo, né? De tabernáculo. Porque o tabernáculo ele era quadrado. O Jardim do Éden ele era quadrado, ele era separado por 4 rios. Deus colocou o homem dentro do tabernáculo. Todo mundo, e aqui eu já vou caminho para nós encerrarmos esse estudo, todo mundo que vai começar o seu ministério tem que respeitar essa figura do tabernáculo. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio é quando nós estamos lá fora no mundo, a gente ainda não teve um encontro com Jesus. Aí nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, nós passamos para o lugar santo. Nós começamos a nos envolver com tudo aquilo que envolve as coisas de Deus, liturgia, culto, oportunidade, ouve palavra, sabe quem é os músicos, é o lugar santo. E aí você passa para o Santíssimo, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde acontece o batismo com o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo entrega os dons segundo a necessidade da igreja. Tudo isso é no lugar santo. Todo mundo agora, depois de Adão, precisa respeitar essa figura. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Mas antes de Adão, não. Ou melhor, com Adão, não. Adão já foi o único homem que começou primeiro no lugar santo. Porque ele já foi colocado dentro do jardim. Deus percebeu que se começar o homem direto no lugar santo, o homem não consegue suportar, não valoriza o que tem. Você viu que ele peca e toda vez que ele vai pecando, ele vai sendo expulso, ele vai sendo empurrado para fora. Então Adão, ele começou no Santo do Santo e foi empurrado para fora. A gente começou de fora, estamos caminhando para o Santo do Santo, até que Jesus ele vem arrebatar a igreja. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Ó, é um pouco cansativo, um pouco exaustivo, mas essa parte assim é que nós precisamos ter aí o conhecimento, tá bom? Isso daí, irmãos, é só a primeira aula sobre o plano da salvação. Depois nós vamos caminhar por coisas mais profundas aí, tá bom? Vamos se colocar de pé? Antes da gente orar, os irmãos têm alguma dúvida referente a isso, para a gente questionar? Não? Então nós iremos orar para encerrar. Deixa eu terminar aqui.